Facebook, estão acompanhando através do Face do Sérgio, estão de casa, online, e a gente aqui presencial. Deu uma mensagem aqui para nossa consolidar a nossa harmonização do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, chama reciprocidade. Se o mau humor te envolve a maneira de sombra sufocante, procura examinar-lhe as origens, a fim de que possa liquidá-lo tão imediatamente quanto possível. Caso alguma dívida te preocupe, não será com aspereza que conseguirás os recursos preciosos, de modo a resgatá-la. Doença, quando aparece, solicita remédio e não intolerância para curar-se. Necessitando da cooperação de alguém para determinado empreendimento, a carranca não te agraviará de simpatia. Contratempos em família não se desfazem com frases milagrosas. Se pretendes adquirir companheiros e colaboradores, a irritação é um antigo processo de perder amizades. Lembra-te de que ninguém consegue algo realizar sem os outros, e de que os outros não são culpados por nossas indisposições e sucessos. Ninguém sabe até hoje onde termina o mau humor e começa a enfermidade. Não se sabe de ninguém até agora que o azedume tenha auxiliado. Se você deseja livrar-se dessa máscara destruidora, cultiva a paciência e aprenda a sorrir. Emmanuel, no livro Calma. E assim que apaga a luz, vamos elevar o pensamento ao nosso Pai maior, que esta noite mais uma vez possa ser assinalada de ensinamentos, de conteúdos que possam nos esclarecer em relação às questões da alma. Nosso companheiro Adilson Fonseca possa mais uma vez nos trazer a temática que está prevista para esta noite, que simplesmente fala de Deus, que é a força criadora de todo o universo. Então, que os bons espíritos, os seus companheiros espirituais possam envolvê-lo, para que ele possa, com toda a clareza e lucidez, nos trazer esses apontamentos em torno da divindade. E que os bons espíritos possam clarear as nossas mentes, para que possamos assimilar o máximo da mensagem e, acima de tudo, possamos vivenciá-la em nossa vida. Assim sendo, em nome do Cristo, dos benfeitores espirituais desta casa, é que pedimos venha para abrir os trabalhos desta noite. Antes de passar aqui a palavra para Adilson Fonseca, temos um aviso, hoje, véspera de feriado, amanhã também não terá nenhum estudo no desenvolvimento mediúnico, e a gente na semana que vem prossegue com as atividades normais da casa de estudo, às segunda-feira com o estudo do Evangelho, às quintas com o desenvolvimento mediúnico, está sempre aberto, viu, a todos. E pelo Google Meet também, que não puder estar presencial, te mando o link. Não, na Semana Espírita, justamente dá o aviso, nós teremos a nossa 45ª Semana Espírita Suburbana, será de 13 a 17, começa dia 13, essa segunda-feira a 8. O tema central deste ano é Bem-aventurança, um roteiro para a plenitude do ser. Será realizado lá no Salão Doutrinário do Centro Espírita Cruz da Redenção e na Praça do Sol. E é muito importante pontuar que, durante a Semana Espírita, as casas espíritas não têm atividades, todo mundo vai convergir lá para a Semana Espírita. Então aqui nós vamos ter nesse período de 13 a 17, tá ok? Quem tiver depois interesse na programação, a gente passa completa
Esse ano tem uma novidade, porque as apresentações artísticas vão ser após as palestras. A palestra deve começar às 7h30, no máximo 8h30, mais meia hora de apresentação artística, né? Porque o pessoal, às vezes, os artistas chegavam às 7 horas e só se apresentavam para os desencarnados, porque não tinha um pé de encarnado, né? Mas assim, vou passar, então a gente, hoje, né? Também o nosso companheiro, mais uma vez, nos fez, nosso companheiro Adilson Santana, né? Frequência aqui, com Adilson Fonseca. Adilson Fonseca. Você não foi buscar de Santana, mas com o tema a existência de Deus. E aí, Adilson, você quer 50 minutos, fique à vontade aí. Boa sorte. Boa noite. Eu confesso que depois de 41 anos na atividade espírita, que eu comecei lá na calçada, quando o Caminho da Redenção funcionava lá, eu participava do grupo de estudos. Eu confesso que esse é o tema mais difícil das que eu já peguei para falar. E é complicado mesmo. Eu cheguei a dizer assim, não preciso dizer mais nada. Talvez eu chegue lá, me apresente e diga, encerrou. E agora de tarde, eu tenho o hábito de toda tarde, quem está aposentado dá isso. Eu tenho o hábito de toda tarde tomar meu cafezinho, fico na varanda, depois fazer todas as atividades do dia, porque eu não sou aquele nativo, eu faço várias atividades durante o dia. E aí, ao final da tarde, eu tenho o hábito de tomar um cafezinho, ao cair da tarde. E hoje, mais uma vez, eu estava fazendo isso e estava meditando sobre Deus, até o tema da palestra. Aí eu vendo a tarde cair, a noite chegar. Aí eu fiquei imaginando na década de 60, quando o homem foi à Lua. E aí lá de cima, salvo engano, por Louis Armstrong, ele disse, quando ele viu a Terra, ele disse como ela é linda, obra de Deus. Quando a gente viaja de avião, o avião passageiro, no máximo que ele atinge é 12.000 metros. A 12.000 metros, se a gente olhar pela janela, por mais que você passe numa cidade imensa como São Paulo, você vai ver uma pequena mancha só, se o tempo estiver bom. Quando ele desce a em torno de 4.000 metros, aí você já vê os contornos dos edifícios. Mas mesmo a 4.000 metros, você, mesmo uma cidade grande, como você está a 4.000 metros de altura, você dá para ver a extensão da cidade. Mas você não vê as pessoas, você só vê os prédios, aquelas manchas brancas, mas já dá para perceber que é uma cidade. Quando você chega a torno de 2.000 metros, aí você já começa a ver os carros passando, as avenidas, mas sempre do alto, só aqueles pontinhos. E aí, até aterrissar. A gente que está em terra, a gente olha para um prédio, a gente olha para uma rua, tem várias casas, a gente olha aqui, tem várias casas. A gente imagina que é uma coisa imensa. Se formos largados no centro de São Paulo, de Belo Horizonte, mesmo de Salvador, as maiores cidades, a gente olhar ao redor, a gente vê que tudo ao nosso redor é imenso. Mas quando a gente olha para cima, como eu fiz hoje de tarde, eu olhei para o céu, e aí começa a pontuar as primeiras estrelas, eu digo, essa grandiosidade no termo de materialidade, de tamanho, na verdade ela é minúscula, insignificante ante a imensidão do universo. Assim como Louis Armstrong, quando lá de cima ele viu a Terra com seus mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ele viu uma pequena esfera, uma bola, digamos assim. E ele lá do alto, ele disse como é que ele é grande. Mas talvez se ele virasse a cabeça e olhasse para o outro lado, ele já veria pequenos pontos luminosos. Alguns desses pontos luminosos são maiores do que o Sol. E olha que o nosso Sol a gente não consegue, a gente vê uma pequena esfera e ele está não sei quantos milhões de quilômetros de distância.
E ele não é a maior, é uma estrela de quinta grandeza, não é o maior. A estrela mais próxima da Terra, está mais de 4 mil anos-luz, é maior do que o Sol. E vários outros maiores do que o nosso Sol. A nossa galáxia também não é uma galáxia de primeira grandeza. A galáxia de Andrômeda é maior do que a nossa, e várias outras galáxias são maiores do que a nossa. Então a gente vê a nossa pequenez materializada. E aí a gente se pergunta: quem fez isso? Ou o que fez isso? E aí eu vou para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos: quem é Deus? Eu sempre faço essa ressalva porque, ao contrário de todas as crenças anteriores, o Espiritismo ele não define Deus como quem. Quem é personificar. Quem se refere a pessoas. E ele diz que é Deus. Porque o que abarca o quem. Mas o que é Deus? Eu fico me perguntando sempre. Não um termo de angústia, como aquele homem contou a lenda, que ele estava caminhando desesperado, nesse mesmo questionamento que eu faço. E ele dizia: onde é que está Deus? Deus se manifeste para que eu possa entendê-lo, para que eu possa vê-lo. Eu quero ver, eu quero ouvir, eu quero tocar. Eu quero crer na existência de Deus. E ele fazia essa pergunta angustiado, até porque ele não tinha respostas dentro do que ele podia conceber. Então ele dizia mesmo, já meio desesperado: Deus, onde é que está? Eu quero te ouvir. E aí nesse instante, bem ao longe, um raio riscou o céu e ele ouviu sua trovoada. Mas ele não ouviu, ele não ligou. Ele disse: Deus, eu quero te ver. E aí a noite estava caindo, começaram a aparecer as primeiras estrelas. A lua resplandecente no horizonte começou a brilhar. Mas ele estava muito angustiado ainda e ele não conseguia perceber essas coisas. Aí ele disse: Deus, será que eu posso tocá-lo? Ou será que vós pode me tocar para que eu possa realmente acreditar na sua existência? Onde é que estás? E aí veio uma daquelas borboletas noturnas, que existem muitas, pousou no ombro dele. E aí ficou ali. Aí ele olhou aquela borboleta e aí continuou com sua angústia. E aí eu pergunto: o que é Deus? Entre 1844 e 1900, Friedrich Nietzsche, o nihilista, negacionista, não em termos que hoje nós usamos, mas o negacionista de negar tudo, principalmente os valores religiosos, os costumes, a moral. Ele era um filólogo, mas tinha sua vertente filosófica. E Nietzsche criticava principalmente a crença em Deus. Ele dizia que era o produto da cultura, que era uma forma de manipular o cidadão. E aí, naquele movimento, havia um movimento neo-humanista na Europa, principalmente na França, e ele estava na França, apesar de ele ser alemão, e ele encabeçou um movimento para a destruição dos valores religiosos. E aí ele foi, esse movimento ganhou corpo, e aí ele liderou um movimento para que as pessoas destruíssem todos os valores relativos à existência de Deus. E aí ele foi com a turba, foi em direção a uma igreja. E ele disse: vamos destruir, porque isso aqui é o maior símbolo da face da existência de Deus. E aí, chegando nessa igreja, lá tinha um zelador. Ele estava cuidando dos jardins. E aí ele viu aquela turma se aproximando, ele ficou assustado. Aí
esse grupo disse: saia da frente que nós vamos destruir esse maior símbolo da face da existência de Deus. E não é você quem vai impedir. Aí aquele zelador disse: não, tudo bem, eu ao contrário, eu vou até ajudar a destruir essa crença de que Deus é uma farsa. Mas eu gostaria de pedir, antes de os senhores começarem a destruição, e eu quero colaborar, eu gostaria de pedir aos senhores que me arranjasse uma escada imensa, a maior que vocês tiverem. E aí as pessoas ficaram se espantando, mas por quê? Ele fez uma escada que eu possa chegar o mais alto possível. E para que é que o senhor quer uma escada? Aí ele apontou para o alto. Já que vamos começar a destruição da existência de Deus, vamos começar pelas estrelas. E aí as pessoas ficaram assim estupefadas, porque ali também é a obra de Deus. Então vamos começar por ela. E aí, ante aquela resposta, as pessoas desistiram de destruir o que seria a crença da existência de Deus. E aí eu volto a me perguntar: o que é Deus? Quando a gente vai para a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, eu fiz questão de ler ipsilípere, ela diz assim, pergunta é a única pergunta que eu gravo, porque no livro são 1018 perguntas, eu não gravo nenhuma das outras. Até porque não me interessa a numeração, me interessa o conteúdo. Mas essa aqui eu faço questão de ler. Ela diz assim: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Bem, aí está a resposta para Nietzsche. Está a resposta para aquele ser angustiado que buscava o que era Deus. Está a resposta para inúmeros nossos questionamentos. Mas aí vinha aquela outra coisa: mas como é que eu posso ver Deus? Bem, na nossa tradição ancestral, e eu também faço parte disso, a gente sempre imagina Deus aquele senhor de barbas brancas, um ancião, normalmente sentado num trono majestoso. A gente faz até figuração dele sentado numa nuvem, arrodeado de anjos e querubins. Mas aí vem o primeiro questionamento. Ora, Deus é a causa primária, ou seja, a causa primeira de todas as coisas. Se ele é a causa primeira, então ele é incriado, porque nada poderia causar a sua criação, porque senão não seria Deus. Bem, se eu digo que Deus é a causa primeira de todas as coisas, inteligência suprema, por que eu tenho que representar Deus ou vê-lo na figura de um ancião? Então Deus se transformou? Será que Deus foi jovem? Porque para chegar ancião teria que passar pela juventude, pela fase da infância, crescer. E será que ele, na figura de um ancião, pararia ali? Ou ele iria continuar envelhecendo? Bem, se ele vai envelhecer, então a representação física vai degenerar, como todo organismo físico degenera. Isso é natural. Então eu já tenho que descartar essa figura de Deus como um ancião. E nós costumamos, para entender Deus, e aí quaisquer que sejam as religiões, as crenças em si, a gente necessita de valores. E valores materializados. Quer seja a figura de um ancião, quer seja figuras outras, simbolismo, que represente sempre uma inteligência acima da inteligência humana. Aquilo que o ser humano, na sua mais completa inteligência, conseguiu criar, existe algo acima dele. E esse algo a gente pode chamar de Deus, alguns chamam de Jeová, alguns chamam até de Jesus Deus. Não importa. Lá na antiguidade, os antigos povos, eles tinham esse mesmo tipo de pensamento manifestado de forma diferente. Deus era Tupã para os índios brasileiros, Deus era o grande guerreiro para os índios americanos, Deus era a figura de, em alguns casos, vingativas, aqueles, o Deus do fogo. Os mitológicos gregos, nórdicos e os romanos, eles expressavam também Deus na figura de
Zeus, Júpiter ou Odin. Todos eram deuses. E Deus, abaixo de Deus, tinha os deuses. Então, para quem acompanhou aquela saga toda de Vingadores, todos esses, a gente vai ver que o próprio Thor era um deus, mas acima dele tinha Odin, que era o deus dos deuses. Júpiter, o deus dos deuses. Zeus, o deus dos deuses. Então sempre projetava uma inteligência suprema. Aí a gente vai para de novo o livro dos Espíritos e diz como, aí vem o tema daqui, como eu posso provar a existência de Deus. O nosso conceito, aí a gente vai e volta e vai para, essa é a pergunta 4, como eu posso provar a existência de Deus? Mas aí para eu responder isso, eu tenho que ir para a pergunta 2, que a 2 ela diz assim: o que se deve entender por infinito? Bem, lá no curso primário eu aprendi que o infinito era o que eu não descobri ao começo, porque por mais que eu recuasse, até na matemática a gente vai recuando e não consegue. Tem um limite, a gente pensa que termina no zero, mas tem o abaixo do zero. E aí vai até o número infinito, abaixo de zero. Se eu for para frente, eu vou também um número, eu chego a quinquilhões, e aí eu vou acrescentando casas decimais, eu vou chegar a um número infinito. Ou seja, eu não consigo vislumbrar o término do horizonte, nem olhando para frente, nem retrocedendo, olhando para trás. E aí diz a pergunta, a resposta da pergunta 2. O que se pode entender por infinito? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então, aí vem a 3. Pode-se dizer que Deus é o infinito? Aí ele diz, a nossa linguagem é pobre para definir. Se nós não conseguimos, por si só, definir o que é infinito, como é que eu posso definir o que é incriado? O que é a inteligência suprema? Se a minha inteligência, por mais que eu alongue, eu não consigo explicar a minha própria existência. Porque por mais que eu retroceda, retroaja a minha existência até a fase embrionária, eu vou me perguntar, e o embrião, como é que foi, como é que surgiu? Ah, mas aí foi a combinação de elementos químicos. Sim, e esses elementos químicos, onde eles estavam? Eles existiram do nada? Então o nada é Deus, mas o nada cria, então não pode ser Deus. É por isso que ele diz, quando ele diz, nós questionamos, mas Deus é infinito, porque a gente não consegue, tal como na matemática, a gente não consegue estabelecer um limite do horizonte. É como a linha do horizonte, a gente a vê, e quando pensa que chega até ela, descobre que ela está mais adiante, e aí vai sempre adiantando. Então Deus, para a gente entender Deus, a gente precisa primeiro sentir. Perguntaram ao filósofo, o que é o amor? Ele fez, eu não sei, mas eu sei que ele existe. Ah, mas como é que você pode definir que o amor existe? E ele respondeu, pelo sentimento. Agora esse sentimento eu posso representá-lo numa pessoa amada, numa coisa, num quadro lindo, numa música bonita, na alegria, nos momentos de êxtase. Aí eu posso definir as várias nuances do amor. Trazendo isso para o entendimento de Deus, e aí a prova da existência de Deus, você não prova da existência dele na materialidade, porque a materialidade é limitada. Eu provo a existência de Deus pelo que eu sinto. Até pelos questionamentos que eu faço, eu tenho que sentir. E aí eu questiono. E como eu não tenho respostas da materialidade,
e o sentimento não é, sem a materialidade, ele não é palpável, mas é sentido, eu digo, esse sentimento é a existência de Deus. Porque esse sentimento não foi criado por nada. Esse sentimento não foi uma fórmula matemática que um cientista resolveu criar. Esse sentimento, ele permanece, ele está em tudo. É por isso que a pergunta que Kardec faz aos espíritos, diferente do Madre, ele diz que é Deus. Porque se Deus é o criador de tudo, de todas as coisas, e quando a gente fala tudo, a gente está falando tudo que abarca todos. Então, ele está em tudo, ele está em todos. Então, qualquer manifestação da materialidade, e eu digo a materialidade tanto a palpável, como a sentida, a vista, a ouvida, tem a manifestação de Deus. Porque é a inteligência suprema, é o criador de tudo e de todos. Então Deus está em tudo. E aí quando a gente pergunta assim, mas como é que você pode mostrar a existência de Deus? Que Deus está em todos os lugares, está em tudo. E aí eu responderia, como é que você pode mostrar onde não está Deus? Porque em tudo que a gente olha, até na nossa própria criação, algo que a gente cria, a gente diz, mas isso aqui foi eu que criei, eu posso criar essa garrafa. Mas essa garrafa, antes de criar essa garrafa, tem o autor da criação, eu. Mas antes da minha existência, tem algo que me criou, Deus. Então a gente vê que Deus está presente em todas as coisas, que a gente, para entendê-lo, além de expressar o nosso sentimento, que não é palpável, a não ser quando nós o representamos na materialidade do simbolismo, a gente percebe que estamos permanentemente em Deus e, consequentemente, Ele está permanentemente em nós, já que somos suas criações. Se eu sou criação e tudo é criação divina, mesmo de uma forma, mesmo isso aqui eu digo, mas isso aqui é criação do homem. Sim, mas se o homem é criação de Deus, isso aqui automaticamente, de uma forma indireta, é criação divina também. Porque quem criou esse objeto material foi uma criação divina, o homem. Mas o homem foi uma criação de combinação do óvulo com o espermatozoide do ponto de vista biológico. Sim. Mas esse óvulo e o espermatozoide tem algo que o criou, a inteligência suprema, o incriado que ele criou. Então a gente vê que, por isso que eu disse que aparentemente é fácil, porque a gente sente. É fácil porque a gente sente a presença de Deus em tudo. A gente olha para o pôr do sol, olha para a noite caindo, ouve um passarinho, um farfalhar das folhas, o vento. A gente sente o vento, a gente vê passarinho cantando, a gente ouve, a gente se extasia com o pôr do sol, com a música bonita, com a contemplação das estrelas. Então a gente sente. Mas para a gente começar cada vez mais a entender essa existência de Deus, a gente representa. Representa na música, representa no amor que é intangível, mas se manifesta, representa na alegria, representa nos objetos, na adoração. Então a gente percebe que estamos permanentemente em Deus. E Ele se manifesta em todas as coisas, do micro-organismo ao macro-universo. Então quando a gente percebe, e a gente, voltando à primeira viagem ao espaço, quando a gente olha lá e diz, a gente vê o que eu pensava que era imenso, que o nosso planeta, com 8 bilhões de seres encarnados, era imenso. E aí eu vejo a imensidão do espaço. E hoje, mais fácil ainda, porque hoje a astronomia, a moderna astronomia, a astrofísica, revela que são mais de 100 milhões
de estrelas, cada estrela, de galáxia, aliás, cada galáxia com não sei quantos mil estrelas, e por sua vez com vários planetas, e a gente percebe que o que a gente imaginava, a grandiosidade do nosso planeta, a grandiosidade de nós aqui, espíritos encarnados nesse planeta, ela é uma pequena parte da imensidão, o termo infinito do universo. E essa infinitude do universo não foram esses seres encarnados, por mais sábios que sejam, que o criou. Até porque se esses seres encarnados, nós, o tivéssemos criado, algo nos teria criado. Então, como o próprio Espírito responde a Kardec, ele diz: Deus é infinito pela nossa linguagem. Porque a gente, até onde a gente consegue alcançar o nosso raciocínio, o nosso sentimento, a gente expressa essa imensa grandiosidade do significado de Deus, mas a gente percebe que quanto mais a gente sente, quanto mais a gente constata a sua existência, mais a gente descobre que essa existência vai muito mais além dos nossos sentidos. Até porque os nossos sentidos, na maioria das vezes, e ainda manifesta, é limitado ao nosso corpo, às nossas sensações orgânicas. Mas mesmo aqueles sentidos extracorporal, ele vai à medida que nós vamos ampliando essa capacidade de sentir, nós também vamos ampliando essa capacidade de entender a nossa própria existência. Aquela pergunta que se faz na filosofia, as religiões como um todo, de várias maneiras elas fazem para si, quando ela diz: de onde eu vim e para onde eu vou. Só que de onde eu vim e para onde eu vou existe um intervalo, que é a existência em si. Então eu só vou a partir do momento em que eu estou, e eu estou vivo. Agora, para onde é que eu vou? E eu tenho um ponto de parada, mas se eu chegar nesse ponto de parada, aquela velha concepção de que Deus estaria estacionado numa nuvem e nós, consequentemente, estacionaríamos no céu para adorá-lo. E aí a gente diz: olha, mas ele é incriado, ele é infinito. E se quando eu chegar ao céu, mas aquele céu acaba ali? Acaba, porque você está no céu, sim. E depois dali tem mais alguma coisa? Porque a própria ciência ela vai mostrando que o infinito é algo palpável, é algo que existe. Porque cada vez mais que a gente chega no limite, a gente descobre que tem um limite a ser ainda percorrido. Então, por exemplo, o universo, há alguns anos, o pessoal estimava 18 bilhões de anos-luz. Um ano-luz, para você ter uma ideia, são mais de 8 milhões de quilômetros. Então, se estimava que o universo tinha 18 bilhões de anos-luz, era a fronteira do universo. E alguém diz: essa fronteira acaba aqui, depois dali é o vazio. E aí se descobriu que hoje já se chega a quase 22 bilhões de anos-luz, até onde o telescópio vai, pelas projeções da luz, vai descobrindo. Então a gente vê que é o infinito. Por isso que Jesus nos disse naquela vez, bem claro: meu Pai até hoje continua trabalhando. Por quê? Porque Deus é infinito. Deus é dinâmico, e tudo que é dinâmico não tem um stop, não tem um para, ele está sempre avançando. É como a própria evolução nossa. A gente diz assim: eu cheguei à perfeição. Jesus, mais uma vez, nos dá como se ele estivesse nos dando sempre recados. Atentem aos recados. Então ele diz: serem perfeitos como é perfeito o Pai. Ora, mas se o Pai é infinito, é incriado, e eu procuro ser perfeito como ele é, e não ser ele, mas mirar nessa perfeição do Pai, então o meu processo evolutivo também é contínuo, não para. Então, quanto mais eu evoluo, eu descubro que tenho capacidade de evoluir mais.
A gente diz assim, mas você vai chegar ao espírito puro. Sim, mas quais são os graus, quais são os graus da pureza do espírito? Ele é puro, mas ele vai. Ele não chegou àquele estágio e ele para. Não. Ele continua. Não mais para, digamos, passar por esses processos de aperfeiçoamento, mas fazer o aperfeiçoamento da perfeição em si. Porque é dinâmico. Então a evolução é dinâmica. A nossa existência, é por isso que a gente diz espíritos eternos. Ou eterno não, espíritos imortais. Porque tudo que é mortal é limitado. E quando a gente diz que é imortal, porque é contínuo. Então a gente percebe que nessas manifestações todas, nessas circunstâncias todas existenciais, a gente percebe a existência do ser incriado que nos criou, Deus. Então a gente sentiu. Às vezes, muitas vezes, para entendermos esse sentimento, é preciso materializá-lo. Então eu materializo Deus de todas as formas, porque é o meu nível de entendimento. Mas à medida em que eu vou aperfeiçoando esse nível de entendimento, eu já vou deixando de materializar Deus nos meus simbolismos, e eu passo a uma outra fase da constatação da sua existência, que é a fase do senti-lo. A gente não precisa exteriorizar os nossos sentimentos numa figura em si. A gente precisa apenas sentir. Da mesma forma como o filósofo não sabia definir o que era o amor, mas ele podia explicar as manifestações do amor, mas a essência do amor em si a gente não define, porque a gente não toca. A gente sente, mas sente de que forma? De várias maneiras e em diferentes situações para cada um. Então a mesma coisa a gente sente, constata a existência de Deus de acordo com o nosso nível de percepção. Então eu posso senti-lo nas menores coisas ou apenas no que eu imagino não ser nada material. Eu não consigo definir como é que ele se manifesta em mim, mas eu sei que ele se manifesta porque eu o sinto. Nós o sentimos de acordo com o nosso grau de conhecimento, de entendimento, a gente o sente. Até nos nossos momentos de angústia, a gente percebe e constata a sua existência. Porque, inclusive, é um hábito, mas é um hábito instintivo, porque faz parte da nossa própria estrutura de vida, como espíritos em si. Quaisquer que sejam as nossas etapas evolutivas, nos momentos de aflições, a gente mecanicamente, ou melhor, compulsoriamente, vamos dizer assim, a gente eleva as vistas para o alto. E se não conseguir levantar as vistas para o alto do ponto de vista corporal, a gente eleva o nosso pensamento para o alto. Por que para o alto e não para baixo? Aí é uma questão do simbolismo nosso. O que está em cima está numa capacidade mais evolutiva. E quando a gente eleva o pensamento para o alto, a gente roga aquele que a gente não vê, a não ser nas nossas representações da materialidade, mas a gente o sente. Então a gente eleva esse pensamento para pedir ajuda, até para barganhar, fazer trocas com ele, porque a gente não consegue fazer a troca com os nossos semelhantes, a gente tenta barganhar com ele, fazer as promessas. Eu prometo fazer isso, Deus se vai se porque só você, a gente diz assim, porque só você vai poder me dar a saúde, só você vai poder me dar a melhoria, a felicidade, porque o meu semelhante não vou poder fazer, então eu vou fazer uma barganha com você que é superior ao meu semelhante, é o Criador, é o Deus. Então a gente instintivamente, a gente o sente. Numa das perguntas do Livro dos Espíritos, porque elas são todas encadeadas, justamente ela começa no quê?
E aí ela vai explicando a existência de Deus. Kardec questiona, mas se Deus não é um produto, em outras palavras, se Deus não é um produto da cultura, e muitas vezes nas nossas representações, Deus muitas vezes se torna materializado nas nossas culturas, e aí a gente o representa da figura de um ancião a uma estátua, a um simbolismo outro qualquer. Mas ele diz que se Deus é um produto da cultura, como é que povos não aculturados instintivamente creem em Deus? Mesmo que se venha com outro nome, mas ele crê no ser superior a ele. Ele diz a resposta, porque esse ser superior está nele. Nós temos o DNA divino. Por mais rudimentar que sejamos, por mais incrédulo que sejamos, nós temos o DNA divino, porque somos suas criações. E de alguma forma, ou da forma primária, ou na forma racional, até na negação nihilista, nós temos esse DNA. Nós instintivamente, até para negá-lo, a gente atribui a uma entidade, a um ser superior a gente. Porque mesmo que eu diga eu vou negar Deus, eu estou admitindo a existência de Deus. Então eu estou constatando que, mesmo eu negando que ele existe, mesmo que eu queira destruir a sua própria existência, eu estou constatando a existência dele. E aí eu preciso, porque eu só vou querer destruir algo que existe. Eu não vou destruir o que não existe. Então, mesmo eu negando Deus, eu estou admitindo que ele existe, porque senão eu não estaria negando. Ele me seria indiferente. Mas como eu percebo, quer seja na cultura, na religião, nas crenças diversas, a sua manifestação, eu estou constatando de todas as nuances, maiores ou menores, que ele está presente. É por isso que na pergunta, quando Kardec diz o que é Deus, ele quer dizer que ele está em tudo. Ele se manifesta de todas as formas. Eu posso não vê-lo, eu posso não tocá-lo, eu posso não ouvi-lo, mas ele está aí. E eu, mesmo instintivamente, eu constato a sua existência. Porque eu me manifesto a ele que eu me dirijo. Quer queira para negá-lo, quer queira para afirmá-lo, para adorá-lo. Para de todas as formas eu ter essa relação com ele. E aí a nossa existência, de todas as formas, em todas as religiões, porque isso não é um atributo desse ou daquela crença, desse ou daquele povo, a nossa existência toda é buscar estreitar cada vez mais essa relação com Deus. Então a gente vive procurando ele em todas as formas, em todas as maneiras. Não para que a gente se assenhore daquela manifestação, mas para a gente ter cada vez mais a certeza da sua existência. Então quando a gente faz uma oração para Deus, mesmo que seja dirigida aos espíritos, mas a gente sempre sabe que tem uma coordenação, um coordenador, Criador. Quando a gente está em angústia, é a Deus que a gente se refere. Quando a gente está alegre, a gente diz, eu agradeço a tudo a Deus, porque algo nos proporcionou aquela alegria. Então não há como a gente negar, não há como a gente não constatar a sua existência. E aí eu, voltando ao início, eu digo, é difícil, porque eu fico me perguntando sempre até onde vai o nosso entendimento de Deus. Numa das perguntas iniciais também do Livro dos Espíritos, Kardec diz, é possível entendermos toda a complexidade, todos os atributos divinos? Ele diz, não. No nosso estágio a gente não consegue. Por quê? Para que a gente entenda toda essa situação, é preciso que aprimoremos aquela segunda fase que eu falei. Não basta eu apenas constatar, não basta eu apenas racionalizar a existência de Deus. Para que eu possa entendê-lo, eu preciso senti-lo. Eu preciso senti-lo em todos os momentos.
Quer sejam os momentos de dor, quer sejam os momentos de felicidade, de alegria, eu preciso sentir que ali existe uma razão. E aí eu volto de novo, eu vou nesse vai e vem, nesse diálogo com essa primeira fase do Livro dos Espíritos, justamente quando Kardec diz, como é que eu posso comprovar a existência de Deus? E aí os Espíritos responderam, olha, não há efeito sem causa. Então a minha própria existência é um efeito. Eu existo porque algo me proporcionou a existência. Então eu sou, na verdade, eu sou consequência, eu sou um efeito. E como todo efeito, ou toda consequência, ou melhor, todo efeito, ele tem uma causa, tem uma origem. Mas essa origem vai além da minha capacidade de defini-la por completo. E a gente chama essa origem de Deus. Invisível, intangível, você não vê na sua essência, você não define no seu linguajar, mas como aquele filósofo eu digo, eu não sei definir Deus, mas eu sei da sua existência porque eu sinto. Por mais que eu materialize nas manifestações, elas serão sempre incompletas para definir algo que é incriado. Se eu não consigo estabelecer um limite na minha aritmética, nas casas decimais abaixo de zero, porque eu pensava que o zero era o finito, que acabava no zero. E eu não consigo também no milhão, bilhão, trilhão, chegar no número finito, eu não posso definir o infinito que é incriado. Eu vou me limitando, como eu faço na matemática, eu vou me limitando até onde eu posso ir. E nesse onde eu posso ir é que eu vou vivendo, é que eu vou percebendo, que eu vou sentindo. Se na matemática a gente estabelece determinado número, e é nesses números que a gente trabalha, que faz os cálculos, que faz todas as nossas relações, que a gente define a melhoria ou a piora de determinada situação, a gente trabalha com a realidade dos números. Até onde vai, a gente trabalha nele. Na mesma coisa dos meus sentimentos em relação à divindade, eu vou vivenciando nisso, absorvendo esse conhecimento e nele cada vez mais procurando perceber. Então Deus, ele está sempre presente. Eu não preciso tocá-lo, mas eu preciso senti-lo cada vez mais. Então essa procura que me leva ao aperfeiçoamento. É essa procura que nos faz cada vez mais estarmos aqui, estarmos estudando, estarmos procurando melhorar a nossa conduta, porque lá atrás alguém nos advertiu: sede perfeitos como o Criador, o Pai é perfeito. E é o que a gente procura se esforçar para ser, para cada vez mais, não apenas eu possa vê-lo e constatá-lo, mas eu possa vivenciar e vivenciá-lo em minha vida. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. E aí, gente, depois dessa provocação aí, né, de Adilson, tiverem perguntas, né, dona? Aí eu fico pensando aqui, né, Adilson, a gente ainda está com a dificuldade de destravar esse universo, né, que é vamos dizer assim, um dos universos, né, que a ciência fala em multiverso hoje, né? Imagine perceber a Deus em toda a sua assim, até o universo material, né, o átomo, a gente ainda está devassando aquelas subpartículas, como é que a gente pode querer nesse nível de evolução atual compreender Deus em toda a sua plenitude, né? É uma coisa que a gente vai, o espírito, à medida que vai evoluindo intelectual, moralmente, ele vai desenvolvendo, apurando esse sentido, essa sensibilidade, né? O próprio mundo espiritual, né? Se a gente for perceber, até os planos mais próximos da Terra, a gente não tem ainda a capacidade de perceber, né? De entender, né? Imagine Deus. Mas tem pergunta, gente? Colocações? Eu só teria uma colocação assim, como a Dilson, né? Quando você citou o filósofo
Frederico Nietzsche. Eu li um livro de Nietzsche que você deve conhecer, que chama O Anticristo. Então, esse livro de Nietzsche, ele não é que eu concorde, assim, mas ele faz uma crítica ao cristianismo, o cristianismo das religiões, né? Quando ele decreta a morte de Deus. Tá? E ele também vem de família protestante. Então, assim, o que eu queria falar para você, eu não vou nem me detalhar aqui, porque recentemente eu estava numa discussão, não, uma conversa, né, com uma pessoa que eu participei de um workshop, ele, muito conhecimento, ele se diz ateu, não crê, mas assim, só trazendo assim para Nietzsche, porque para mim, ao meu entender, existe assim, por exemplo, muitos acham que Deus é a invenção do homem, mas se deve muito, porque essa obra de Nietzsche é uma obra muito interessante. Se a gente fizer assim, porque a crítica que ele faz ao cristianismo, das religiões, ao protestantismo, ao catolicismo, né? Então, assim, talvez ele tenha até, por isso, tenha se tornado ateu, não sei. Mas, assim, existe muito equívoco nas crenças de humanizar Deus. Para mim, a filosofia que melhor define Deus é a doutrina espírita. Para mim, a melhor definição que eu já encontrei. Como você falou, Deus não é um personifica uma pessoa, Allan Kardec, já começa por Allan Kardec próprio. Pergunta o que é Deus, né? Então tem essa tendência mesmo do homem, esse equívoco nosso de humanizar o que não deve ser humanizado, né? O que não é humanizado, né? Não tem, é difícil de entender, tudo tem uma causa, Deus não tem causa, não tem início, não tem. Então, assim, é o que você falou na sua palestra, a gente precisa compreender também a luz da ciência, né? Porque Deus também é a ciência, né? Como você bem falou aí, assim, a sua inteligência se revela nas ciências biológicas, nas leis naturais, da física, da química. Tudo revela uma inteligência superior. Então, as pessoas, tem um colega nosso do meu trabalho que dizia, não adianta você falar que eu não acredito e pronto. O que está aí como Allan Kardec, os Espíritos falam, veja que não é obra do homem, veja que é obra de Deus, que não é obra do homem, né? Que não for obra do homem é obra de Deus, está aí. Isso para muitos não basta, né? É até uma definição que eu acho que as pessoas, muitos negam, como você falou, negam, mas no fundo acreditam. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão mesmo, dos equívocos das religiões, né? Das religiões protestantes, do catolicismo mesmo, do cristianismo, porque ele abrange essas religiões. Mas assim, só fiz essa colocação porque você citou Nietzsche, eu lembrei dessa obra. Mas é como você falou mesmo, é um tema muito complexo, mas assim, não é difícil. Para mim hoje não é difícil. Eu não tenho dúvida que existe um ser superior, né? Uma inteligência superior. Mas eu só queria não sei se você concorda com o que eu falei. Não, mas a gente tem essa tendência a humanizar. Não é só humanizar, mas em tudo a gente, muitas vezes, para entender as coisas, a gente tem que usar a nossa linguagem da materialidade. Por exemplo, por que a gente, quando a gente fala de amor, a gente coloca o coração? É o coração aqui, esse órgão, que não tem aquele formato. Mas é esse formato que é o amor ou é um simbolismo? Porque o amor você se manifesta no sentimento, mas você define que o sentimento ele esteja restrito aqui ou ele se extrai em suas atitudes, que pode ser a fala, pode ser o olhar, pode ser a audição, pode ser o toque. Então tudo isso se manifesta no amor. Mas a gente, para entender o que é o amor, a gente precisa de uma representação. Porque ele não é tangível na sua essência, ele só é tangível quando nós o representamos, quer seja no afeto ao próximo, quer seja nos objetos, qualquer coisa, ele fala, quando a gente faz com Deus. Ele está em tudo. Inclusive, até algumas décadas, alguns séculos, a gente imaginava que o ar era imaterial. Mas quando a gente bota um microscópio, a gente vê que o ar é cheio de partículas vivas, materializadas, minúsculas, mas são materializadas. Então tudo vai ser uma questão de aprofundamento de entendimento. Mas para você entender, inclusive da materialidade, é preciso que você comece a sentir. Então você sente, você está no nível de sentir, aí eu posso sentir a presença de Deus através de uma representação. Mas eu, por exemplo, não é que eu seja,
Mas eu, por exemplo, para eu entender Jesus, eu não preciso da representação dele crucificado. Eu já vou entender Jesus no seu conteúdo de mensagem. Já não precisa em si da representação, mas no seu conteúdo de mensagem. Essa relação também. Então a questão vai. Essa relação de barganha que a gente estabelece. A gente está pedindo as coisas, as pessoas não se decepcionam, Deus me diga porque não alcançou a cura, né? Porque perdeu um filho. Porque que Deus é esse que permite que meu filho morra? É porque a gente ainda Né? traz Deus ao nosso nível. Exatamente. Deus fica deliberado, fica negativo, fica privilegiando algumas pessoas. A gente ainda Mas tem um mais ateu desse que se decepcionou porque no entendimento dele, todos os seus pedidos não são atendidos. E não é por aí, né? Então às vezes você perde uma pessoa, um filho, você tem que compreender, você tem que compreender porque houve aquela perda. Então Deus só é para estar respondendo, para atender os nossos